Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar. Gente querida, graça e paz, nós estamos começando mais um culto dominical, agradecendo a Deus o privilégio de termos acesso ao coração do Pai, agradecer a Deus o privilégio de estarmos vivos, sabendo que até aqui Ele tem nos guardado e continuará dirigindo as nossas vidas. Nós vamos iniciar o nosso culto em oração, consagrando cada momento que vamos fazer aqui ao nome daquele que nos dá vida e abundância. Vamos orar? Senhor, te louvamos por essa manhã de domingo, pelo dom da vida, pelo nosso nome no livro da vida. Te agradecemos porque nada poderíamos fazer por merecer o teu amor, mas o Senhor não desiste de nós. Consagramos este culto a ti, Senhor, para que cada movimento que fizermos aqui vise exclusivamente o louvor da tua glória. Conduze-nos, Pai, a mim, ao Felipe, a Arina, que estamos à frente, à direção do culto, que esses momentos falem em primeiro lugar aos nossos corações, para que todos aqueles que estão nos assistindo em suas casas sejam também alcançados pela graça do Senhor. Leva-nos um pouco para mais perto do Senhor e nos permite hoje, Senhor, ter um encontro novo contigo. É a oração que fazemos no precioso nome de Jesus. Amém. Nós vamos iniciar esse culto com uma leitura bíblica e eu quero te convidar, você que está em casa nos assistindo, a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 46, Salmos, de número 46, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Salmo de número 46, do verso 1 ao verso 5. Esse salmo dos filhos de Corá, lindo, 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 lindo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Vamos ler juntos? Assim diz a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus o ajudará desde antemanhã. O texto fala para a gente que nós podemos vivenciar transtornos, tumultos, crises, mas nós não devemos temer, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Essa é a proposta de todo o nosso culto.
de você experimentar no seu coração o conforto de ser cuidado pelo Senhor. Eu quero te convidar a louvarmos a Deus essa mensagem. E eu vou pedir para fazer, como já pedimos antes, né? Se você souber em casa, louve também. Não fique só de braço cruzado, aproveite, participe do culto você na sua casa. Vamos louvar a esse Deus, que é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Bom dia, igreja, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos um domingo de paz na presença do Senhor. Vamos louvá-lo? Quem é Deus acima do Senhor? E quem é rocha como nosso Deus? É força e proteção, Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? E quem é rocha como nosso Deus? Me treina pra lutar e mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? E quem é rocha como nosso Deus? É força e proteção, Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. Me treina pra lutar e mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor, glórias ao nome do Senhor, glórias ao nome do Senhor. Amém. Glórias ao nome do Senhor. E nós temos o hábito gostoso de, todos os domingos, nos aproximarmos à frente do altar com as nossas orações comunitárias de ações de graça, onde nós colocamos diante do Senhor não os nossos pedidos, não as nossas intercessões, mas os nossos motivos de gratidão. É bom ter um coração grato, reconhecer que o que somos e o que temos vem em primeiro lugar e, acima de tudo, de uma mão graciosa que não se aparta de nós. Se você tem algo a agradecer, eu queria que você, na sua casa, aonde você está, se você se sentia à vontade, com o desejo de se ajoelhar na sua casa, faça como for melhor. E eu queria te convidar agora a fechar os seus olhos e nós vamos orar, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito a nós. Te louvamos, Senhor, porque sabemos que muitas são as tribulações, mas o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. No dia da tribulação, nós não ficamos perdidos, porque temos o Senhor para cuidar de nós. Que coisa maravilhosa é saber que esse Deus, Criador de todo o universo, não está longe lá no céu, sem se preocupar comigo e com os meus irmãos.
mas conhece as nossas necessidades e atende no tempo da tua providência. As nossas lágrimas, Senhor, elas têm dia e hora para acabar. A nossa inquietação no Senhor se transforma em paz, porque o Senhor nos garante que na tua presença a vida é plena e a paz é abundante. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo quando nós não somos fiéis, ainda assim tu és fiel, Senhor. É essa fidelidade que nós louvamos nessa manhã. É essa fidelidade que constrange o nosso coração, tamanho amor. Cada um de nós, Pai, tinha uma causa importante, urgente, que lançamos no teu altar. E podemos dizer, como Samuel, Ebenezer, até aqui nos abençoou o Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo teu cuidado. Louvado seja o teu nome pela tua provisão. Oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos queridos, nós, semana passada, estávamos falando a respeito da Bolsa do Amor, de como nós costumávamos fechar a Bolsa do Amor até o dia 20, aproximadamente. Hoje é dia 26. Nós tivemos que adiar em uma semana a entrega da Bolsa do Amor, porque a lista ainda não havia se fechado. Nós fizemos um apelo semana passada, a igreja respondeu, e louvado seja o nome do Senhor, porque nós fechamos agora as 8 cestas. Pouquinhas coisas estavam faltando, o presbítero Eduardo acabou de sair para completar aquilo, mas coisa muito pontual. E graças à fidelidade dos irmãos, 8 famílias vão ser cuidadas. Eu gosto sempre de pontuar isso. Não são 8 pessoas, são 8 famílias. Gente que às vezes tem algumas condições que necessitam de um cuidado diferenciado, e nós temos olhado e tratado dessa forma. Casas com pessoas com doenças, casas com crianças, e nós temos ajudado. Mas, irmãos, falei semana passada e falo de novo, louvado seja o nome do Senhor, porque nós conseguimos fechar as cestas. Só que nós completamos uma tarefa e começa a outra. A outra tarefa é nós nos prepararmos para as cestas do mês de agosto, porque nós precisamos continuar ajudando essas pessoas. Não é uma petição sem fim, mas é uma colocação da igreja pontual a respeito de uma necessidade existente, real, conhecida pela igreja. E nós, enquanto povo de Deus, precisamos agir como Jesus agiu com aquela multidão. Está com fome? Então vamos alimentar quem está com fome. Nós estamos de forma permanente na campanha da Bolsa do Amor, querendo que você ajude com mantimentos, né? Ontem eu passei na casa da Graça. A Graça é uma amiga da Rosângela que mora aqui perto, né, da igreja. E a Rosângela é uma das nossas maiores incentivadoras. Nós agradecemos muito a ela por isso. Ontem eu passei na casa da Graça, uma querida que tem mensalmente nos ajudado, irmãos. Não é membro da nossa igreja, mas tem mensalmente nos ajudado com alimentos. E nós somos profundamente gratos a todas essas pessoas que de perto, de longe, têm tido um coração gracioso e têm abençoado. Nós temos tido a possibilidade de abençoar muitas vidas através da vida de muitos que não são citados, não são conhecidos, são anônimos, aos quais nós somos devedores em amor. Então, por favor, continue investindo nesse projeto, porque esse é um projeto constante
que nós não vamos parar. Se você quiser enviar donativos, nós vamos até a sua casa e recolhemos. Se você quiser enviar um percentual em dinheiro, a gente separa isso exclusivamente para comprar os alimentos. Pedimos sempre que você avise, né? Porque senão isso entra como oferta para a igreja. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Louvado seja o nome do Senhor, porque 8 irmãos, 8 famílias, hoje vão poder ter um domingo mais farto, porque vocês foram fiéis e sustentaram a igreja. E a respeito do sustento, a palavra do Senhor nos diz lá, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, se você quiser abrir comigo aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, capítulo 9, versículo 7. Não, perdão, é capítulo 7, versículo 9. Está certo, Felipe, foi eu que falei errado aqui. Capítulo 7, versículo 9, eu troquei. Não, irmãos, perdão, eu estava certo, é capítulo 9, versículo 7. Desculpa, Felipe. É capítulo 9, versículo 7. Eu fiz errado. A eficiência do nosso diácono Felipe aqui é surpreendente. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. O apóstolo Paulo diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. A alegria é o sentimento que nós temos ao participar do ofertório. A alegria em saber que Deus tem nos sustentado e que continuará nos sustentando. A alegria em saber que o que temos, muito mais do que fruto do nosso esforço, é graça do Senhor. A alegria em saber que o que temos pode abençoar a vida de outras pessoas. Esse é o sentimento. Eu queria que você tivesse uma alegria profunda em poder ou ir ao banco e fazer o seu depósito, ou fazer o seu depósito online, mesmo de casa. Uma alegria em poder participar. Alguns irmãos estão falando assim: pastor, eu não estou conseguindo depositar, como é que eu faço? E quem mora mais aqui perto, né? Os diáconos têm ido até lá e têm podido recolher, mas quem mora um pouco mais distante, a gente não tem como fazer isso. E essas são as duas opções, ou o depósito no banco, ou o depósito online. Mas eu queria que você tivesse no seu coração esse sentimento de alegria. Vamos louvar o Senhor com alegria, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti.
Louvamos, ó Deus, na certeza de que tua igreja continuará sendo fiel, continuará ofertando com alegria, enviando o Senhor, porque crê que muito mais o Senhor fará através de nós. Te louvamos pelo amor que o Senhor tem colocado no coração de cada um dos nossos irmãos. No nome de Jesus, amém. Irmãos queridos, há algumas questões que eu preciso conversar com vocês, porque foram deliberadas pelo conselho há pouco tempo. Duas questões que a gente precisa conversar. Primeiro é o seguinte: nós estamos no último domingo de julho, e o mês de agosto, ele é o mês de missões da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós gostaríamos que, mesmo diante da pandemia, mesmo diante de um cenário difícil, mesmo diante da necessidade, nós enviarmos os dízimos, ofertarmos para a Bolsa do Amor, que a igreja se lembrasse dos nossos queridos irmãos missionários. Eu me lembro do Juarez, lá se eu não me engano, no sul da França. A única igreja que tinha na região era uma igreja presbiteriana, que foi vendida e virou um armarinho. E ele falando aqui, como é que a gente vai pregar o evangelho num lugar que é berço do protestantismo? Um lugar muito seco para o evangelho. O reverendo Gilberto, na Albânia, passando apertos terríveis, às vezes, e se eu não me engano, o reverendo Gilberto disse que não é permitido por lei estabelecer igrejas lá, constitucionalmente. Então ele teve que fazer uma associação, uma espécie de uma ONG, para ajudar as pessoas, trabalhando com mulheres, com crianças, um trabalho árduo, lindo. Nós temos ofertado para esses queridos, mas eu queria que você se lembrasse deles também. Poxa, pastor, mas nós temos dado o nosso dízimo, temos ofertado para a Bolsa do Amor, e nós vamos ofertar ainda para os missionários. Meu irmão, a matemática de Deus funciona de uma outra maneira. Na matemática de Deus, mais tem quem mais dá. E aí você só vai provar disso se você participar deste tipo de projeto. Nós estamos investindo nesse projeto, o Conselho da Igreja do Sinai, porque o Conselho entende que isso vem do coração de Deus para abençoar o coração dos nossos irmãos que estão vivendo longe, distantes, sem uma família por perto, tendo que o nosso recurso enviado para lá é em real, né? Mas eles recebem lá em euro. Você imagina, antes, coisa de um ano atrás, €1 vale o quê? R$4,50, hoje está valendo quase 7. Então as nossas ofertas que são enviadas para lá, elas geraram uma perda de poder aquisitivo muito grande dos nossos irmãos. Mas isso não diminuiu no coração deles o ardor, o calor para pregarem o evangelho, para levarem a palavra do Senhor. Então, no mês de agosto, nós faremos também, além da Bolsa do Amor, a campanha missionária para abençoar os nossos irmãos Gilberto e Juarez, que estão no campo missionário. Tá bom? Uma outra informação importante. Nós temos visto que a nossa cidade, o nosso estado, tem progredido na questão da abertura de espaços públicos por conta dessa pandemia. E o Conselho entendeu que as nossas reuniões públicas, o culto na igreja, deveria voltar a partir do voltará a partir do primeiro domingo de setembro. Então, no primeiro domingo de setembro, nós poderemos nos reunir aqui na igreja, mas com aquelas restrições, irmãos, que eu acho que todo mundo já conhece, já ouviu, né? Acho que eu estou com alergia, desculpa.
Os maiores 60 anos, o grupo de terceira idade, é convidado a não participar. As crianças também não devem vir. As pessoas com doenças pré-existentes também não devem vir. E nós teremos na entrada um totem, onde você vai pisar e vai poder passar álcool gel na sua mão. Você terá que vir de máscara para entrar na igreja, para participar do culto. Você terá que vir de máscara e não vai poder tirar a sua máscara, tá ok? Nós vamos ou remover os bancos ou marcar os lugares certos onde você vai poder se sentar, sempre com a distância boa de uma pessoa para outra, mesmo marido e mulher, mãe e filho, vai acontecer aquele distanciamento, né? Para que tudo aconteça dentro das normas de saúde pública e que a gente tenha uma reunião tranquila. Só haverá o culto da manhã, às 9 horas. Nós temos feito o culto às 10, mas o culto voltará no horário normal no primeiro domingo de setembro, 9 horas da manhã, tá ok? Às 9 horas nós teremos o nosso culto aqui na igreja. Não haverá escola dominical. A escola dominical ela não será na igreja, por conta do espaço reduzido, não tem como a gente separar um distanciamento mínimo, não vamos poder fazer isso. E a escola dominical, ela acontece como tem sido feita agora. A escola dominical será online, só que ela deixará de ser às quartas e passará a ser aos domingos, às 18 horas. A escola dominical passará para o domingo às 18 horas. Nós continuaremos estudando o livro de Romanos, né? Um domingo eu, o outro domingo o presbítero e seminarista Roger. Se você não tem assistido às nossas aulas, tem perdido, porque essa semana, inclusive, a participação foi excelente, foi uma aula muito agradável. Não estou puxando brasa para minha sardinha não, mas é porque a aula foi muito, muito, muito boa mesmo. E é um livro fundamental para a gente entender o pensamento do apóstolo Paulo. Então, essas são informações que nós vamos passar ao longo do mês de agosto. Mas eu queria que você já pensasse nisso. As pessoas que estão no grupo de risco, mesmo abaixo de 60 anos, são convidadas a não participar. Aqueles que têm mais de 60 anos, as crianças, também não devem participar. Esses 3 grupos não devem participar. Os que têm doenças pré-existentes, os com mais de 60 anos e as crianças pequenas. Quando você vier à igreja, você precisa vir de máscara, tá ok? Porque você só vai poder entrar se você tiver de máscara e não vai poder tirar a máscara. Esqueci de falar, vai ser um lugar, uma entrada e uma saída. Só uma entrada e só uma saída. Só vai poder entrar por um lugar e sair por um mesmo lugar, tá bom? O distanciamento, né? Mesmo o marido e mulher vão precisar ficar numa distância segura. E não haverá escola dominical. A escola dominical continuará sendo online, só que agora, a partir do primeiro domingo de setembro, acontecerá aos domingos, às 18 horas. Tá ok? Gente querida, nós estamos no mês de julho e temos visto um teaser que fala sobre esse momento e sobre a expectativa que estamos vivendo. E eu queria que você ouvisse mais uma vez o teaser da nossa série de mensagens. Senhor, no meio de um momento de fragilidade como esse, que transformamos um simples gesto de lavar as mãos em ser o gesto, me questiono como este momento atual pode ser a ferramenta de transformação, amadurecimento para as nossas vidas. Ó Senhor,
preciso cultivar minha maturidade espiritual. Irmãos queridos, nós vamos começar o momento da palavra. E antes de nós lermos, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Mais uma vez. Senhor, nós não merecemos estar em Tua presença. A Tua santidade constrange as nossas vidas. Mas agora queremos pedir perdão, Senhor. Eu e meus irmãos confessamos que somos pecadores, que não merecemos a Sua intimidade. Reconhecemos que erramos e somos falhos. E pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Aceita a nossa oração e perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos trabalhado em cima dessa premissa, né? Eu tenho aprendido. Na ideia de passarmos por esse tempo, reconhecendo as digitais de Deus, reconhecendo o que Ele quer nos ensinar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Lembra aí, meu irmão, minha irmã, de botar o dedo no coraçãozinho aí, de você poder mostrar que está gostando, enviar, né, aquelas a Delta, chamar algumas pessoas para assistirem o culto agora, para que a gente possa enviar a palavra do Senhor para o maior número possível de pessoas. Não esqueça de botar os coraçõezinhos, os aviãozinhos aí. Enfim. E esses problemas que temos vivido podem, com uma extrema facilidade, agitar o nosso mundo e mudar a nossa condição. E quando eu estava escrevendo e estudando esse texto, eu me lembrei de um disquinho que eu tinha quando era pequeno, um disco de vinil. Quando eu era pequeno só tinha vinil. E ele era colorido, azul, vermelho, e tinha um dos 3 porquinhos, que era aquele vinil pequenininho. Eu tenho quase certeza que era vermelho. Eu ainda me lembro da musiquinha. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem é da minha época lembra disso. E a história, muito, muito antiga, um conto infantil, fala de 3 porquinhos, né, que foram construir suas casas. E o primeiro construiu a sua casa de palha, construiu rapidinho e foi para a farra. Veio o lobo bufou, soprou, a casa caiu e o porquinho, desesperado, correu para a casa do seu outro irmão, que tinha feito a casa um pouquinho melhor, de graveto, de madeiras e tal. Aí o lobo foi atrás dele, né? Soprou de novo, a casa caiu e eles ficaram desesperados e correram para a casa do terceiro porquinho, o terceiro irmão. Esse sim construiu uma casa de alvenaria, uma casa bonita, segura. Os 3 ficaram lá dentro e o lobo assoprou, assoprou, assoprou e nada da casa caiu. Esse conto infantil, ele é uma alusão muito clara para a nossa realidade. Esses ventos, esses problemas, eles batem em nós. E se nós não estivermos devidamente preparados, a gente cai. A gente tomba. Há necessidade de uma preparação prévia. Há uma necessidade de nós aprendermos com erros do passado. Há uma necessidade de nós antevermos o que a gente pode viver. A gente sabe que tem um lobo na floresta, a gente sabe que o problema existe. Nós precisamos nos preparar para isso. Devemos nos prevenir para passar confiadamente por esses momentos.
E é um texto da palavra de Deus, muito parecido nesse conto, onde Jesus nos ensina que se nós olharmos para Ele, ouvirmos a sua voz e seguirmos os seus conselhos, toda essa inquietude não abalará os nossos corações. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7. E nós vamos ler juntos do verso 24 ao verso 29. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao verso 29. Eu vou esperar um pouquinho para você achar, para lermos juntos a palavra do Senhor. Senhor, te louvo, porque a tua palavra escrita, ela contém uma sabedoria que só o teu Santo Espírito é capaz de nos compartilhar. Te agradecemos porque o Senhor não só nega essa informação, o Senhor não retém essa sabedoria. Eu te louvo porque nós podemos agora, como Maria, nos assentar para ouvir a tua doce voz. E esse é o desejo do nosso coração. Lermos e ouvirmos o Senhor falar conosco, percebermos como essa palavra fala ao nosso coração e a necessidade indispensável de vivermos tudo aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Faz assim conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 7, do verso 24 ao verso 29, assim diz a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A gente precisa lembrar, gente querida, que essa palavra é o finalzinho do Sermão da Montanha, onde Jesus está pregando para os seus discípulos. Havia uma multidão ali ao redor ouvindo, mas Jesus chamou os seus discípulos, estava inicialmente pregando para eles. Era uma mensagem para aquele círculo de pessoas mais próximas, as quais Jesus estava instruindo, porque ele sabia que um dia não estaria mais com eles, mas que eles deveriam ter um portar, um agir condizente com o seu mestre. Eu acho que esse texto fala basicamente de dois ensinamentos. O primeiro é a obediência. Ele fala, olha, se você ouvir e praticar, se você ouvir o que eu estou falando, e aqui no português a gente tem duas palavras basicamente para a mesma coisa, né? Ouvir e escutar. A palavra no grego aqui, ouvir, a alusão é um momento que você para e presta atenção naquilo que está sendo dito. E a gente faz a seguinte diferenciação, né? Que no português é que você ouve muita coisa, mas escuta muito pouca coisa.
Você precisa ser obediente, parar de fazer o que você está fazendo e ouvir aquilo que eu estou dizendo para você. E há muitos ruídos. Há o ruído do seu chefe, há o ruído da sua criação, há o ruído daquilo que o pensamento comum diz o que é certo e errado hoje. Mas o Senhor está falando assim, cara, eu quero que você me ouça. Eu quero que você me obedeça. E a obediência é o caminho que eu e você precisamos trilhar para nos tornarmos discípulos de Jesus. A obediência é reconhecer nele autoridade, santidade e principalmente uma imensa diferença entre nós e ele. Eu te convido a assistir um vídeo que fala a respeito disso, do pastor Ed Renekiewicz. Ele tem uma série chamada Talmidim. E quando ele fala de obediência, foi de lá que eu pesquei esses insights. Eu te convido a ler rápido, um videozinho de 5 minutos. E ele faz uma colocação que eu acho primorosa. Eu já compartilhei com a igreja isso e eu vou repetir. Obediência não é quando você concorda, nem quando você entende. Porque quando você ouve uma coisa e você concorda, ou você entende e faz aquilo, você não está sendo obediente, você está sendo sábio. A obediência é quando, mesmo você não entendendo, mesmo você não concordando, você transfere para aquela pessoa a autoridade que é sua para tomar uma decisão. Então, eu olho para Jesus e transfiro para ele a autoridade para dirigir as decisões que eu preciso tomar. E é no caminho da obediência que nós vamos nos tornando pessoas como Jesus. O que esse texto deixa muito claro para a gente é que a vida é feita de escolhas. Nós podemos escolher ser obedientes ou podemos escolher ser desobedientes. Jesus fala dessa opção. Ele fala, o adjetivo que ele fala é, olha, você pode ser uma pessoa sábia, uma pessoa prudente, no versículo 24, ou você pode ser, o adjetivo que ele usa é insensato. Você pode ser prudente ou você pode ser insensato. Insensato está ali no versículo 26. Você pode ser prudente ou você pode ser insensato, dependendo da sua escolha. Mas o que nos leva a não obedecer? Porque nós, muitas vezes, ou porque muitos, mesmo conhecendo a palavra, mesmo conhecendo os ensinamentos de Jesus Cristo, teimam em não obedecer, teimam em não ouvir os seus conselhos. Alguns motivos, eu não vou dizer todos, mas apenas alguns motivos. Primeiro, eu creio isso é uma imensa falta de humildade. Imensa falta de humildade. É a pessoa que pensa assim, mas eu já sei o suficiente. Eu estudei bastante, eu sou professor universitário, eu tenho um título de doutorado, eu já fiz tantas palestras, eu já li tantos livros, eu tenho um imenso conhecimento de filosofia, e aí pensa o seguinte, eu não vou cair nessa esparrela de que os crentes é que sabem, porque Jesus é aquele que sabe dirigir a minha vida. E há um texto, irmãos, lá em Lucas capítulo 5, versículo 5, que é lindo, eu vou ler para vocês. Pedro, a relação de Pedro com Jesus. Pedro falou para Jesus assim, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra
lançarei as redes. Pedro não era um pescador de final de semana. A pescaria não era um lazer para Pedro. Poderia até ser também, mas era a profissão dele. Era o que ele fazia para sobreviver. Eu me arrisco a dizer que pescar talvez fosse aquilo que ele mais soubesse fazer. E o texto diz que ele passou a noite toda pescando. Nada. Nem Maria da Toca pegou. Volta, a rede vazia, e Jesus fala para ele: lança de novo. Na hora, Pedro poderia ter argumentado com Jesus: sou um pescador experiente, eu conheço esse mar como a palma da minha mão, eu conheço as correntes marítimas, eu conheço a mudança dos ventos, eu sei qual é o peixe que dá dependendo da época do ano, porque tudo isso era verdade. Ele não arregimentou um arcabouço profundo de conhecimento e de retórica para rebater aquilo que Jesus estava falando, que era muito simples. O que Jesus falou para ele foi muito simples, mas requeria obediência. E aí Pedro olhou para Jesus e transferiu para Jesus a autoridade sobre a sua vida e disse: eu não peguei nada, pesquei a noite toda, mas o mestre falou e eu vou fazer. Por mais que não faça sentido nenhum, por mais que a minha mente não consiga decifrar o porquê, mas Jesus disse, e a voz dele é o que me basta. Mas tem muita gente, e a Bíblia fala, né, as muitas letras me fazem delirar, que usam de uma profunda arrogância, porque ou conhecem demais, ou estão numa determinada posição social muito privilegiada e diz assim: eu já sei o bastante para dirigir a minha vida. Há uma outra razão pela qual nós não obedecemos, é porque nos falta comunhão com Deus. E aí, gente querida, o fato de estarmos dentro da igreja não nos torna obrigatoriamente, necessariamente, ovelhas do rebanho do bom pastor. O próprio Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João capítulo 10, verso 27, de novo o mesmo verbo, ouvir. As minhas ovelhas me ouvem, ouvem a minha voz e me seguem. Para ouvir a voz de Jesus, nós precisamos nos calar. O pastor Marcos, tem uma frase muito interessante. Ele diz: Jesus não disputa a audiência, somos nós que temos que nos calar para ouvir o que ele tem a dizer. E ter comunhão com Deus vai muito além de sentar num banco de igreja, vai muito além de cantar no coral, vai muito além de ser o dizimista. Ter comunhão com Deus significa ouvir a sua voz diante dos inúmeros ruídos que temos ouvido. A gente, semana passada, estava falando, dessa informação aqui. Se você não ouviu, é um gancho para você ouvir o sermão de semana passada. Há especialistas dizendo que nós levaremos até 6 anos para recuperar a economia, para chegarmos onde nós estávamos antes da pandemia. Em Copacabana, se você olhar em Copacabana,
a maioria dos hotéis não é que eles estejam fechados, eles estão com tapume na porta. Entendeu? E aí Jesus fala para a gente assim: vem comigo. E quando a gente ouve a voz de Jesus, num ambiente como o que nós estamos vivendo hoje, de profunda indefinição, aqueles que conseguem ouvir a voz de Jesus, a paz não lhes é roubada do coração. Mas se você fica ouvindo esses terroristas que querem gerar medo, crise política, se você ficar olhando para a sua carteira, mas pastor, eu não vou olhar para a minha realidade. Claro que você tem que olhar para a sua realidade, mas em primeiro lugar e acima de tudo, ouvir a voz de Jesus, porque é Ele que dirige a sua vida. Ele está falando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, porque só Ele sabe qual é o caminho, só Ele tem a saída. Comunhão com o Pai. Outro motivo pelo qual a gente não obedece é porque falta fé. E a gente olha para essa proposta quando colocamos muito mais força no problema do que na solução. Os discípulos estavam dentro de um barco, certa vez, atravessando uma região para outra, e aquele vento tempestuoso batendo no barco, e o barco virando de um lado para o outro. Eu não sei se você já viveu essa realidade de estar dentro de um barco, o barco chacoalhando assim. É um negócio constrangedor. Eu me lembro, na minha despedida de solteiro, eu fui com uns amigos ali para Pontal do Atalaia, Arraial do Cabo. Fui para Arraial do Cabo pescar com os amigos. E o mar não estava muito bom não, cara. As ondas grandes, sabe? E a gente jogava de um lado para o outro, o estômago embrulhando. É uma situação que a gente fica tenso. Mas ali só tinha pescador. Em sua imensa maioria eram pescadores. Então o mar devia estar. E o povo começou a ficar angustiado. E Jesus disse para eles assim: por que sois tímidos? E tímidos aqui é sinônimo de medrosos. O original quer dizer isso. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Aqueles homens eram homens experientes diante daquele problema. Eu quero que você entenda isso. Havia um problema, e aquele problema era o mar revolto, ok? Só que havia no barco pessoas com profunda expertise, experts, em resolver aquele problema, em sair daquele problema. Só que mesmo eles, esses experts, não conseguiram imaginar solução, porque eles estavam olhando para o problema, o tamanho do barco, o tamanho das ondas, a distância da margem, né, da areia, o tempo que eles iam ficar ali dentro. Falou assim: esse negócio não vai dar certo. E o mestre no barco. E a alusão para nós, irmãos queridos, prática, rápida, direta, é que com Jesus no barco, ele não vira. Com Jesus no barco, o barco não vira. Pode ter um especialista em economia, pode ter um especialista em saúde pública, pode ter um especialista em política, dizendo: olha, o cenário é catastrófico, olha, a situação ela é complicada, nós ainda vamos viver esse isolamento social parcial, lockdown, palavras que não faziam parte do nosso cotidiano, do nosso dicionário. E aí você fica pensando: cara, como é que vai acontecer? Ao invés de olhar para o problema, e eu não quero que você seja assim um insano, mas é entender que nós precisamos ser obedientes e olhar para aquele que vai nos levar seguro para a outra margem.
Porque Ele vai fazer isso com todos aqueles que ouvirem e reconhecerem a sua voz. E o texto fala para a gente que aqueles que ouvem são chamados de prudentes. Prudente é um sinônimo de sábio. É aquele que... A prudência, né, é aquela virtude que nos faz prever o problema e nos leva a evitar os perigos. Está lá no dicionário, pode procurar. E aí, a gente sabe que o lobo está lá fora, soprando, soprando, soprando. Ele quer derrubar a nossa casa, né? Aqui, o que o texto fala é o rio subindo, a chuva batendo, levando na casa. E como é que a gente vai fazer? Como é que a gente resolve isso? A gente tem noção, irmãos, de que esse vento de ansiedade está batendo forte nos nossos corações. Não tem como evitar isso. Ou tem? Claro que tem. A palavra nos diz que se nós ficarmos olhando para esse tempo, apenas, nós não vamos aprender nada. Mas, se nós olharmos para Jesus, Ele vai nos ensinar que mesmo diante de um ambiente tão catastrófico, mesmo diante de um ambiente tão sem direção, Ele vai pegar na minha mão, Ele vai pegar na sua mão e vai nos guiar até as águas tranquilas e até os pastos verdejantes, porque Ele é o bom pastor. Que coisa maravilhosa. Ele fala, olha, você tem uma decisão. Você pode me ouvir e ser sábio, ou então deixar de me ouvir e ser insensato. E ser insensato, a palavra é ímpio. Olha que coisa. Ele está falando para discípulos, para os seus discípulos. Ele fala assim, olha, você que está aqui comigo, você que ouve a minha palavra, você que conhece a minha forma de proceder, se diante de um ambiente como esse, o seu coração não estiver em mim, você vai ser como um ímpio. Você vai agir como um insensato. E a insensatez, irmãos, é uma loucura. O louco é insensato. É aquele que entra em desespero. E em desespero, a nossa casa vai ruir. Os nossos sonhos vão ruir. A casa é sinônimo do nosso maior tesouro. A casa é o nosso coração. E aí você pode fazer uma analogia para o seu casamento, para a criação dos seus filhos, para a sua escolha profissional, para o seu sucesso profissional. O homem que edifica a sua vida na rocha que é Jesus, ele vai, com toda certeza, passar por essas adversidades e vai vencer. Agora, aquele que é insensato, que coloca os seus olhos no tempo, ou que coloca a sua força na sua própria habilidade, esse entra em desespero. A moça que... Conheço uma senhora bem humilde. Ela esteve lá em casa há pouco tempo e falando assim, bem simples. Falou para minha esposa, poxa, dona Liliane, Deus é tão bom, né? Isso deve ter uns 15, 20 dias, no máximo. Deus é tão bom, um sorriso nos lábios. É, fulana, por quê? Ai, a coisa de uma semana mais ou menos, meu marido foi chamado, ele estava saindo de um emprego, foi chamado para trabalhar num outro emprego, uma situação até um pouquinho melhor.
E a gente foi sorteado no Minha Casa e Minha Vida. Finalmente a gente vai poder sair da casa onde a gente se encontra hoje, que é uma situação mais difícil, e vamos poder morar na nossa casa. Aí ela falou assim: é impressionante como Deus abençoa os seus em todo o tempo. Dito a pandemia, aonde todos estão com os olhos voltados para o amanhã, o coração dela estava no Senhor e foi ricamente abençoada. E a gente olha para o texto, irmãos, e o texto faz alusão a um momento de turbulência, que é a chuva. E a chuva cai sobre os dois tipos de casa: a casa que estava na rocha e a casa que foi construída na areia. E os problemas nem sempre a gente consegue evitar. E os problemas, muitas vezes, nós sequer conseguimos prever. Ninguém tinha como prever que nós ficaríamos 4 meses vivendo dessa forma. Ninguém. Ninguém tinha como prever no início do ano como seria a economia do nosso país. Ninguém. Ninguém tem como prever quando a nossa vida vai voltar à normalidade. Ninguém. Essa é a chuva que cai sobre ambas as casas. Esse é o problema que cai e que pode minar o alicerce da nossa fundação. Agora depende se esse alicerce está na areia ou se ele está na rocha. A areia é a condição financeira, a areia é a realização pessoal, a areia é minha conta bancária, a areia é o cargo que eu ocupo. A rocha é Jesus. A rocha é Jesus. Agora, construir uma casa na rocha leva muito mais tempo. Furar a rocha é muito mais difícil do que furar a areia. E esse tempo, construir uma casa no tempo, consome mais tempo, mais energia. Um tempo que poderia ser gasto em diversão, em satisfação aos prazeres do nosso coração. Um tempo que poderia ser gasto da forma que fosse mais agradável a nós. Mas ele deve ser usado em obediência, visando não uma alegria momentânea, mas uma vida abundante e paz verdadeira. Porque nós precisamos ouvir e praticar aquilo que Jesus está nos ensinando. Ouvir e praticar. Nietzsche disse certa vez: tudo se resume a uma longa caminhada na mesma direção. Alô? Pequenos problemas. Pequenos mais altos. Problemas técnicos. Nietzsche disse certa vez que tudo se resume a uma longa caminhada na mesma direção. Eu acho que o segundo ensinamento, se o primeiro é obediência, o segundo é disciplina. Porque não é ouvir a palavra de Deus uma vez. É constantemente estar indo na direção de Deus para ouvir a sua voz. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 11, diz: toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos para a justiça. A disciplina no momento não parece algo de alegria, mas de tristeza. Porque ser disciplinado é muito difícil. Eu estava vendo há pouco tempo a história de um japonês que veio para o Brasil e se tornou mestre em judô. O nome dele é Sensei Umakakeba.
lá no interior de São Paulo. Rígido. Se tornou talvez o mais famoso professor de judô dessa geração. Uma cidade chamada Bastos, que é a capital brasileira do ovo. E ele era aquele que, se você chegasse atrasado, você não entrava. Ou então tinha que fazer 1000 flexões como pagamento pelo seu atraso. Ele tinha uma vara de bambu, né? Que de vez em quando ele dava nas costas dos alunos, e os alunos, dando entrevista a respeito dele, falaram assim: era muito mais barulho do que dor, mas servia para a gente ter a nossa moral abalada, porque todo mundo sabia que a gente não estava fazendo aquilo da forma correta. E ele queria nos corrigir, e ele queria fazer com que nós fôssemos cada vez pessoas melhores. E do seu tatame saíram campeões paulistas, brasileiros e mundiais. Um dos seus mais famosos alunos foi o judoca Thiago Camilo, prata na Olimpíada de Sydney em 2000. E medalha de ouro no Campeonato Mundial de 2007. E Thiago Camilo fala: olha, foi a disciplina do Sensei Makakeba que fez com que eu me tornasse o atleta que hoje eu me tornei. A gente precisa, irmãos, criar uma disciplina rígida de caminhar na direção de Deus. É claro que você não vai pagar 1000 flexões, nem tomar uma pancada de vara de bambu nas costas. Mas criar o hábito diário, constante, de caminhar na direção do Senhor. Lembrando sempre que não necessariamente o fato de estarmos de igreja faz de nós ovelhas do rebanho do bom pastor, mas aprender a ouvir o Senhor diariamente, criando o hábito de estarmos na sua companhia. Eu te convido aqui na igreja, acho que todos já viram, mas os que não viram, eu te convido a assistir o vídeo do pastor Bill Hybels, né, sobre a cadeira de balanço. Um jovem publicitário com a vida assoberbadíssima. E o seu pastor falando da necessidade de nós termos uma vida de disciplina, de oração, de leitura da palavra, da necessidade de nós caminharmos diariamente na direção de Deus. E ele foi falar assim: cara, mas eu não tenho condição. O senhor não conhece a minha vida. E o pastor disse que ele falou: olha, o que eu sei nesses 24 anos de ministério é que tudo que é importante para a gente arruma tempo. Ele sumiu da igreja, ficou chateado. Voltou 6 meses depois. Ele falou assim: pastor, resolvi pagar para ver aquilo que o senhor estava falando. A casa dele tinha um jardim de inverno e ele resolveu acordar todo dia, meia hora mais cedo. Meia hora é pouco, mas ele começou com meia hora. Botava a cadeira de balanço dele em frente ao jardim de inverno, ficavam aqueles 30 minutos em oração, meditação, na presença do Senhor. E aí o pastor perguntou, falei: o que isso tem mudado na sua vida? Aí a mulher dele interrompe. Ele falou assim: pastor, a respeito disso, quem pode dizer sou eu. Ele se tornou o melhor marido. A relação dele com os nossos filhos mudou. A nossa relação com Deus não se transformará se nós tivermos com Ele apenas encontros dominicais. Infelizmente, eu tenho que te falar isso. Todos os heróis da fé que eu e você admiramos eram homens e mulheres de vidas disciplinadas na direção do Senhor. Criar um hábito constante de estar com Ele. De início, irmãos, esses minutos que nós vamos gastar em silêncio, lendo a sua palavra, ouvindo seus ensinos, conversando com Ele em oração, eles vão parecer uma eternidade. Eu me lembro, pastor amigo, né?
Vocês conhecem essa história aqui na igreja. Ele é muito engraçado, assim, olha, um dia eu resolvi orar, falei assim, cara, eu vou abrir meu coração com Deus, vou ficar horas conversando com Ele. Aí foi falando, falei assim, cara, uma hora o assunto acabou, quando eu olhei no relógio tinha 4 minutos. Eu tenho um mentor, ele conta uma história a meu respeito, eu confesso que eu não me lembro disso, mas ele diz que é verdade, como ele é um homem de Deus, eu não posso desconfiar, né? Ele diz que a primeira vez que eu conversei com ele perguntou para mim assim, Reginaldo, como é que é a sua vida devocional? Eu falei, tá jóia. Ele é mesmo? Diariamente eu tenho meu tempo com o Senhor. Ele perguntou, e quanto é esse tempo? Diz ele, que eu respondi, 15 minutos. Ele ficou tão alarmado, que quando ele terminou a ligação comigo, ele ligou para o mentor dele, e falou assim, cara, eu não sei o que fazer com ele. E eu falo, irmãos, assim, o que eu vou falar para vocês, com muita humildade no coração e para a glória do nome de Jesus Cristo. Essa semana eu conversei com ele. Quarta-feira eu liguei para ele e nós conversamos e eu tenho o hábito de abrir o meu coração para ele. Falar de tudo. E ele falou para mim assim, Reginaldo, você não tem noção. Nós estamos caminhando juntos há uns 2 anos. Eu falei, acho que é isso, Marcos. Você não tem noção no tipo de pessoa que você se transformou. Você não consegue perceber, mas a sua transformação é a olhos vistos. E eu falo isso, dando glórias ao nome de Jesus. Porque a minha intenção, irmãos, é me transformar cada dia mais numa pessoa parecida com o meu mestre. Eu sei que eu vou errar, e você não tem que olhar para mim, você tem que olhar para Jesus. Se a minha vida apontar para Ele, louvado seja o nome dEle por isso. Mas isso foi custoso para mim, porque eu não tinha esse hábito. Eu tive que adquirir esse hábito. E eu vou te falar, meu irmão, hoje, com extrema facilidade, a minha hora de oração passa e eu tenho que segurar no relógio, porque senão eu não saio para trabalhar. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque há muitos ruídos durante o dia que vão querer roubar a nossa paz. Há muitos ventos, chuvas que vão bater na nossa casa. E o Senhor fala para mim e para você, cara, me ouve, caminha comigo. Porque não existe adversidade na sua vida que seja maior do que o amor que eu tenho por você. Impossível isso acontecer. Eu gostaria, caminhando para a conclusão, e eu queria te lembrar, meu irmão, minha irmã, que a palavra, ela não é para ser conhecida apenas. Ela é para ser conhecida, inclusive memorizada. Mas ela precisa também, e é muito importante, ser vivida. E a gente vive numa dimensão estética, onde o mais valorizado é o cargo que você ocupa, a foto que você está tirando, o que você conquistou. E não se dá muito valor ao tempo que você tem no seu quarto secreto, o tempo que você gasta na sua relação com Deus, dia após dia, para se transformar numa pessoa melhor, mais parecida com o Mestre. Só que Ele é a nossa rocha. É Ele que vai nos dar suporte no dia do temporal. Quando nós estivermos sendo assolados pela ansiedade, firmes nele, nós podemos ter a certeza de que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Nós podemos viver, irmãos, esses dias como crianças ansiosas, ou podemos ouvir a voz de Jesus, sentir sua presença e confiar em suas promessas. Há um texto que eu queria ler com vocês. Está aí? Está lá, né?
Assim diz a palavra do Senhor. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, diz Jesus. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Meu irmão querido, minha irmã querida, essa aflição nós não precisamos viver. Ela vai passar por nós. E eu queria que você aprendesse a ouvir a voz de Deus. Aprendesse a confiar na mão do Senhor e em suas promessas. Nós não podemos sair desse tempo da mesma forma como entramos. As pessoas saíram do Egito felizes, alegres e louvando ao Senhor. Depois de 40 anos, 2 entraram na terra prometida. Que isso seja um exemplo para a gente. Porque no deserto, as roupas não se consumiam, as sandálias não se desgastavam, e todos os dias o Senhor enviava o maná do deserto. Todos os dias o Senhor sustentava o seu povo. E essa é uma verdade que vale hoje para mim e para você. Aprenda isso. Ouça a voz do Senhor. Pratique confiar nele. Exerça a sua fé. E você verá que essa paz que ele promete superabundará na sua casa, no seu lar, na sua vida e na sua história. Não há tempestade que seja mais forte que o amor de Deus. Não há tempestade que seja capaz de frear as promessas do Senhor. Queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos ficar alguns instantes em oração, mas eu queria que você conversasse com o Senhor. Senhor, eu não quero passar esse tempo sem aprender as tuas lições. Eu quero mudar, Senhor. Eu quero sair daqui, desse tempo, seja ele qual for, ouvindo a tua voz, praticando essa força da minha fé, vivendo diante de um cenário tão complexo, tendo a certeza que com o Senhor no barco, o barco não vira. Feche os seus olhos, converse com o Senhor. O choro se prolonga à noite, alegria amanhecer. No mundo tereis aflições, mas este ele venceu. A figueira não floresceu e a vide não deu seu fruto. A oliveira mentiu o produto e os campos vazios. Todavia eu me alegro em Deus e exulto no Senhor da salvação. Ele é minha fortaleza, faz meus pés como os da corça. Eu me alegro em Deus, meu Rei. Minha vida Ele trata e cuida.
se manifestar, seu amor vai me dar. A videira não floresceu e a vide não deu seu fruto, a oliveira mentiu o produto e os campos vazios. Eu me alegro em Deus, meu Rei, minha vida Ele trata e cuida. Quando Ele se manifestar, seu amor vai me dar. Senhor, nos ensina, mas que o nosso coração tome a decisão de deixarmos de ser apenas um corpo presente dentro do teu rebanho, mas que ouçamos com atenção aquilo que o Senhor tem nos falado e que tomemos, Pai, a decisão de praticar as tuas promessas. Que tomemos a decisão de deixarmos de sermos ouvintes dominicais da tua palavra e constantemente caminharmos para perto de ti e constantemente ouvirmos a tua voz. E na tua presença, Senhor, tudo se faz novo. E lições preciosíssimas nós viveremos diariamente na tua companhia. Livra-nos de colocarmos os nossos olhos na tempestade e na chuva que cai, mas que os nossos olhos estejam firmados na rocha que é Jesus. Porque em Jesus, Senhor, a casa não cai, o barco não vira, a ansiedade não derruba, a incerteza não traz desconforto, porque os nossos olhos estão fixos no Senhor. E nós caminharemos todos os dias olhando para Ti. E nós criaremos na nossa agenda um tempo para caminharmos ao teu lado, com desejo genuíno de nos tornarmos cada dia mais parecidos com o nosso Mestre. Nós queremos não apenas que o nosso coração, a nossa casa, mas a nossa igreja também seja essa rocha. Um ambiente seguro, onde as pessoas vão ver e ouvir da tua palavra. E ver homens e mulheres com experiências vivas do poder de Deus na sua história. Louvado seja o teu nome por isso, Senhor. Transforma-nos. É a nossa oração. Que nós tenhamos o desejo de ser transformados, tomarmos a decisão de deixarmos de ser quem sempre fomos, apenas ouvintes, muitas vezes até desacreditando diante de um cenário tão complexo como esse, que a minha história pode mudar. Mas há poder no nome de Jesus. Esse nome que é sobre todo nome. Não nos olha lá do céu sem se importar conosco, mas Ele se importa conosco. Senhor, que coisa maravilhosa saber que Tu te importas conosco. Que coisa maravilhosa saber que nós podemos estender as nossas mãos
porque o Senhor nos segura, nos coloca de pé e nos leva seguro até os partos verdejantes, as águas de descanso, até a outra margem. É o Senhor que sabe o caminho. Nós confiaremos em Ti, Senhor, e aprenderemos dia após dia a decifrar as Tuas parábolas, a decifrar os Teus ensinamentos diante do nosso cotidiano. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão querido, minha irmã querida, nós estamos chegando ao final do nosso culto e está preparado aí, Felipe, o teaser do mês que vem? O pessoal do Facebook vai poder assistir o teaser do mês que vem, já a nossa série de mensagens. O pessoal do Instagram que tiver interesse em saber, dá uma olhadinha lá no Facebook, que nós já vamos mostrar agora qual é a nossa série de mensagens para o mês de agosto. Meu irmão querido, minha irmã querida, que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as maravilhosas consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje e todos os dias. Amém. Deus abençoe e boa semana a todos vocês. Ser como nuvem sem água, levada por ventos daqui ou de lá. Eu não quero ser árvore achada sem fruto